Fala galera, hoje é dia de A Morte do Capitão Marvel. É uma história da Marvel escrita e desenhada pelo Jim Starlin no ano de 1982. Capitão Marvel é o protetor do universo e verdadeiro defensor da Terra. O guerreiro Kree chamado Mar-Vell triunfou e venceu diversas batalhas contra os maiores vilões do universo e sempre venceu. Mas agora ele é confrontado pelo seu pior inimigo, vindo de dentro dele mesmo. Para entender melhor o sentimento da morte do Capitão América, é muito importante que você conheça a HQ, a saga de Thanos, porque assim vai entender exatamente a história aqui. Se você não leu essa saga, eu fiz um vídeo aqui no canal e vai ter o link aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e já deixa seu like para não esquecer depois e para ajudar na divulgação. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. A história na realidade começa 7 anos antes, onde o Capitão Marvel acabou enfrentando o vilão Nitro em uma de suas aventuras pela Terra. E nesse conflito, Nitro roubou um experimento extremamente perigoso, o Composto 13. Uma substância química capaz de matar um humano muito facilmente. Capitão Marvel evitou o desastre, mas houve um vazamento do Composto 13 e o herói acabou sendo exposto a essa substância. A história começa com o Mar-Vell, o Capitão Marvel, a bordo de uma nave fazendo registros sobre a sua própria origem, numa autobiografia gravada. Mar-Vell conta como foi a sua chegada na Terra através de uma expedição Kree, aonde ele foi designado para ser o agente principal que investigaria o planeta, a fim de preparar a Terra para uma invasão e dominação Kree. Mas ao conhecer mais sobre o povo da Terra, ele foi sentindo uma certa repulsa pela intenção de dominar e explorar o planeta. Mar-Vell lembra de Una, a sua amada, e como ela apoiou a sua decisão de ir contra a sua própria raça. Mas lembra também de Yon-Rogg, o comandante da nave que descobriu sobre seus planos e armou uma cilada para que Mar-Vell fosse morto em batalha, mas ao invés disso, acabou com a vida de Una. Desolado, Mar-Vell deixou seu posto como capitão do exército Kree e jurou defender a Terra e o seu povo. Por isso, acabou sendo considerado um traidor de sua raça. Foi batizado de Capitão Marvel, ganhou a consciência cósmica dada por Ion e se uniu a Mentor e Eros na batalha contra Thanos, o Titã Louco, que inclusive é o motivo dessa viagem. Capitão Marvel, Mentor e Eros vão até a antiga nave de Thanos para retirar o corpo petrificado e sem vida do vilão, depois da batalha onde foi derrotado por Mar-Vell e Adam Warlock. Basicamente toda a história que foi mostrada em A Saga de Thanos. Nesse local, o trio é confrontado por seguidores de Thanos que acreditavam que ele ainda poderia ser ressuscitado e o admiravam mesmo sendo um lunático assassino. Os heróis batalham e vencem os vilões, e depois do combate, Mentor e Eros percebem que o Capitão Marvel parece estar ferido, mas ele não parecia ter sido atingido durante a luta. Então, é aí que o Capitão faz uma revelação. A sua consciência cósmica serve para aumentar a sua percepção não só do universo, mas dele mesmo. E conhecendo o seu próprio corpo, ele já sabia que estava doente. Então, de volta em Titã, Mentor realiza exames no Capitão e revela o que ele já sabia. Em Titã, a sua doença é chamada de decomposição interna. Os Kree a chamam de fim negro e os terrestres o chamam de câncer. 3 meses de vida era o máximo que as análises apontavam, e apesar de todas as batalhas e lutas que o Capitão Marvel teve em sua vida contra vilões, esse era um combate que ele não poderia vencer. O Composto 13 que foi inalado durante seu confronto contra o Nitro foi o causador da doença, e ele só não morreu antes porque seus braceletes fotônicos impediam o avanço do tumor. Mentor vai tentar de tudo para salvar seu amigo, enquanto o Capitão vai contar sobre sua situação à sua atual amada, a Elysius.
Depois disso, o Capitão Marvel volta a continuar a gravação sobre a sua história e continua contando como foi a sua vida. Como foi enviado para a Zona Negativa pela Inteligência Suprema, e enquanto ele ficou preso ali, o Rick Jones encontrou os braceletes Kree e a partir deles conseguia alterar de lugar com o Capitão Marvel na Zona Negativa. Mas que algum tempo depois da morte de Thanos, ele conseguiu voltar desse lugar, não precisando mais trocar de lugar com o Terráqueo. Apesar da dificuldade de se ajustar a conviver alterando sua existência com o Rick, eles acabaram se tornando grandes amigos e por isso ele merece saber o que está acontecendo com o Capitão Marvel. Marvel encontra seu antigo companheiro e conta sua situação. E pede para que ele faça alguns testes para confirmar que o tempo que passaram convivendo juntos não tenha afetado a ele também. Mas o Rick não recebe muito bem a notícia da inevitável morte do capitão e acaba saindo da conversa inconformado que ele aceite o fim da sua vida dessa forma. O Capitão Marvel volta a Titã, enquanto Rick reúne as maiores mentes da Marvel na tentativa de encontrar uma cura do câncer de seu amigo. Jaqueta Amarela, Pantera Negra, Visão, Magnum, Fera, Homem de Ferro e Thor tentam, mas infelizmente a busca por uma cura é feita por vários médicos e cientistas há muito tempo e nunca foi encontrada. A notícia da doença do Capitão se espalha pelo universo, sendo recebida de diversas formas por inimigos e aliados. Mentor busca pela cura em diversos locais pelo universo, mas a biologia Kree é mais complexa e a sua raça nunca encontrou uma cura eficiente. Mas ainda inconformado, Mentor se encontra com os heróis da Terra na tentativa de trabalharem juntos para salvar o Capitão. E então descobrem que os braceletes Kree de energia fotônica são o que impedem o câncer de se espalhar rapidamente, sendo necessário para a vida do Capitão, mas também são os responsáveis por impedir que a biologia de Marvel seja melhor estudada, além de dissipar toda a tentativa com radiação e até magias e encantos místicos. Ou seja, não tinha nada que pudessem fazer. Com o passar do tempo, Marvel vai ficando cada vez mais fraco e debilitado, sofrendo cada vez mais, até entrar num colapso onde precisa ser ligado a aparelhos respiratórios. O seu tempo já estava quase no fim. Com isso, começam a chegar naves da Terra e de toda a parte. Todos os heróis que lutaram ao lado do Capitão, e até alguns que lutaram contra, vão até Titã para se despedir do grande guerreiro e defensor do universo. Numa cama, com sua amada Elysius ao seu lado, vários heróis vão até ele e alguns ficam muito abalados. Se espera que super-heróis morram em batalha por balas, por bombas, explosões, mas não de uma doença, não de câncer. Então, o humano mais esperado por eles aparece. Rick Jones vai até seu antigo companheiro e pede desculpas por não conseguir salvá-lo. Marvel escapou da morte diversas vezes, batalhou contra ameaças inimagináveis, mas o seu maior inimigo foi o seu próprio corpo. Drax também visita o Capitão, com quem lutou várias vezes lado a lado, até que um oficial do Império Skrull também aparece ali. Alguns até se assustam, já que os Kree e os Skrull são inimigos mortais. Mas aquele oficial reconhece o Capitão Marvel como um grande guerreiro, não só um inimigo, mas o maior inimigo. Nenhuma outra criatura desafiou os Skrull com tanta coragem ou frustrou tanto seus planos como ele, o maior guerreiro do universo. E por isso, o Capitão Marvel é respeitado até mesmo por eles e lhe concede uma medalha de valor do Império Skrull. E quando seus maiores inimigos te saúdam como guerreiro na morte, é porque você realmente foi um dos maiores heróis do universo. Até seus maiores inimigos o reconhecem, mas a sua própria raça, os Kree, o abandonaram por ser um traidor. Mas isso não abala Marvel, isso não importa. Ele tem ao seu lado uma mulher que ama, muitos amigos que o valorizam, e isso é o que realmente importa. E então, desse jeito, Marvel, o Capitão Marvel, entra em coma. Aos poucos, o Capitão vai sendo chamado pela morte, inclusive tendo um encontro com Thanos, seu maior inimigo, seu maior rival. Thanos diz que a morte deveria ser um evento glorioso, ele não deveria estar desse jeito, definhando numa cama.
E então, Mar-Vell ressurge em completa forma com seu uniforme de Capitão Marvel. E eles entram num último combate, dando-lhe o privilégio de morrer como um guerreiro. Ele percebe que aquilo é tudo uma ilusão. Então, Mar-Vell desiste de lutar contra o seu fim. E recebendo o beijo da morte, o Capitão Marvel e Thanos agora andam lado a lado, guiados pela mão da morte. Desse jeito, o Capitão Marvel morre. E é desse jeito que termina a história. A morte do Capitão Marvel é uma HQ chocante, melancólica, pesada e incrível. Um clássico e obra-prima da Marvel, tanto que foi a primeira graphic novel da editora, que decidiu lançar essa HQ num formato diferente do formato mensal ou semanal que era separado por capítulos. Um quadrinho maior, com mais páginas e contida em uma única edição. Jim Starlin era um dos roteiristas e artistas mais famosos da época, e por isso foi escolhido para essa história, além de já ter trabalhado de forma fantástica com o personagem durante a saga de Thanos. E durante o planejamento da HQ, o pai do Jim Starlin faleceu de câncer, então ele aproveitou a sua própria dor e focou no seu trabalho fazendo essa obra-prima. Como ele mesmo disse, foi uma forma barata de terapia. A arte de Jim Starlin aqui é incrível, um roteiro bem feito, com uma narrativa impecável e um tema incrivelmente humano usando um dos super-heróis mais poderosos da época, fragilizando alguém que deveria ser inabalável. É uma HQ que arrepia e que enche os olhos de lágrima, não simplesmente pela morte de um super-herói, mas pela partida de alguém amado. Mas tem um porém, se você só lê essa HQ, o sentimento é só de ler uma boa HQ. Mas quando você conhece realmente a trajetória do herói e de todos os seus feitos, a história te toca de uma forma muito mais impactante. A minha versão aqui é a da coleção de capa preta da Salvat, que traz uma parte da vida do Capitão Marvel, que faz parte da saga de Thanos, e no segundo encadernado trazendo exatamente essa HQ da morte do Capitão Marvel. Mas a Panini também já lançou esse quadrinho algumas vezes no Brasil em forma de encadernado. Algumas outras versões do Capitão Marvel já apareceram no futuro, até mesmo um Skrull que pensava realmente ser o Capitão Marvel durante a invasão secreta. Mas o verdadeiro herói é um dos poucos que foram mortos nas histórias em quadrinhos e nunca mais voltaram. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou desse vídeo, e o Nerd All Stars agora é parceiro da Amazon, então sempre que você quiser encontrar um quadrinho para comprar, entra nos links que eu vou deixar aqui na descrição. Desse jeito você vai acabar ajudando no crescimento do canal e encontrando materiais com desconto. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.